É isso aí, turmada. Vamos ver isso aqui então, ó. Esse método mestre para resolver recorrências ainda nas recorrências. Isso aqui ainda não cobre assim todos os casos de recorrência, né? Ainda tem outras coisas. Vimos aquela solução, digamos, padrão, né, por substituição, em que a gente vai desenvolvendo, né, para ter alguma ideia, né, alguma noção do resultado, né, e prova por indução, tal. Aí tem a história da árvore de recursão, né, onde a gente também estima um certo valor, um certo limite superior. Aí tem esse tal de método mestre, que para muitos eu acho que já vão recordar, né, que a gente estuda também na graduação, né, método mestre. Mas é bom a gente dar uma recordada rápida aqui. Eu acho que nem todos também viram isso aqui, né? Ou todos já viram. Método mestre. Em geral, quem tem curso... os cursos da graduação que tem análise de algoritmo, né? Eu acho que mais ciência da computação, né? Talvez aí lá engenharia. Mas enfim. Quem já viu vai recordar. Quem não viu, vamos ver. Então é isso aí. Ó. Isso aqui também é uma forma de resolver recorrência. Então vamos ver, vamos entender isso aqui, ó. No início é uma coisa meio algébrica, mas depois a gente destrincha esse negócio, entende melhor. Então o método mestre fornece uma receita para a solução de recorrências da forma tal, dessa forma aqui. Então o método mestre, ó, ele é só aplicado em recorrências desse tipo. Se não for desse tipo, não aplica o método mestre, entende? Então se tiver, por exemplo, t de n igual a t de n sobre 2 mais t de n sobre 3, coisa assim, né? Sei lá. Vamos ver, t de n igual t de n sobre 2 mais t de n sobre 3, sei lá, mais 2. Quer dizer, essa recorrência aqui, ela não está no formato da de cima, né? Não é a t de n sobre b, ele só quer um t ali do lado direito da igualdade. Ele não quer dois t's assim. Esse cara aqui não aplica o método mestre, porque não está nesse formato. Então, ele só se aplica em recorrência que tá nesse padrão aí, a t de n sobre b mais f de n. F de n é uma função, n quadrado, log n, qualquer coisa. E a maior ou igual que 1 e b maior que 1. Muito bem. Muito bem. Então considere a recorrência. Considere a recorrência naquele formato, né? Onde há... Isso aqui já é, digamos, o teorema do método mestre. Já é o teorema, só que eu não coloquei formalmente aí, teorema. Considere a recorrência onde A maior ou igual que 1 e B maior que 1 são constantes. F de n é uma função assintoticamente positiva. E n sobre b pode ser n sobre b teto ou piso. Quer dizer, se tiver teto ou piso a gente ignora. Olha só, considera só n sobre b. Então agora vai a receita, sabe? Do método mestre. Que no começo é uma coisa assim meio estranha, são 3 condições, né? Mas depois a gente tenta entender isso melhor. A essência desse negócio. Então, a condição 1 diz assim: se a função f de n é O de n elevado a log a na base b menos epsilon, esqueci de destacar aqui, mas esse epsilon está fora do log, é como se fosse assim, sabe? Log a na base b menos epsilon. Não é log de a menos epsilon na base b. Né? Para alguma constante epsilon maior que 0, então, se o f de n for O de n elevado a log a na base b menos epsilon para alguma constante epsilon, então está aqui o resultado da recorrência. T de n é igual a θ de n elevado a log a na base b. Entende? Então, sob certas condições, T de n é assim, tal, θ de n elevado a log a na base b. Então essa condição, qual que é? F de n ser O de n elevado a log a na base b menos epsilon. Certo? Se a gente conseguir entender isso, é claro que isso pode não ser fácil, mas se a gente conseguir enxergar isso,
T de n é o θ de n elevado a log A na base B. N elevado a log A na base B. Essa é a primeira condição. A segunda condição é assim. Se f de n é θ de n elevado a log A na base B, então T de n é θ de n elevado a log A na base B vezes log n. Entende? Então, se f de n for θ, a primeira condição é O de log A na base B, ainda tem um menos epsilon. Segunda condição é f de n é igual a θ de n elevado a log A na base B. Se isso acontecer, então T de n é θ de n elevado a log A na base B log n. Então, é umas coisas bem estranhas aqui no começo, mas vamos ler todas as condições, depois a gente vai tentar entender isso melhor. E a terceira condição é mais estranha ainda, né? Se f de n for ômega de n elevado a log A na base B mais epsilon, para alguma constante epsilon positiva, e se ainda tem outra condição, a f de n sobre B menor ou igual que c f de n, para alguma constante c maior que 1, c menor que 1 é n suficientemente grande, então T de n é θ de f de n. Então essas condições meio estranhas aí, mas se a gente conseguir identificá-las, encaixar o f de n em alguma dessas três condições, a gente tem o T de n, a receita para a solução. Então se a gente olhar aqui, olha, se você olhar nas três condições, ó, a condição é se f de n for isso, se f de n for isso, né? Se f de n for isso. Entende? Então, essa é a condição. Isso é que a gente tem que identificar, aonde que f de n se encaixa. Então, para entender melhor isso aqui, para tirar meio de fora alguns ruídos, né? Eu fiz uma tabelinha aqui resumindo, sabe? Fiz uma tabelinha resumindo essas três condições. Se você olhar direito, a primeira condição é isso aí que está na primeira linha. Se f de n é igual a O de n elevado a log A na base B menos epsilon, então T de n é igual a θ de n elevado a log A na base B. Quer dizer, essa primeira linha é a primeira condição aqui, ó. Então eu só resumi aqui, ó. Este é f de n, então T de n é isso, né? Esquece um pouco os epsilon, tudo bem, eu sei que epsilon tem que ser maior que zero, né? A segunda condição, se f de n for isso, T de n é isso. Então a segunda condição está aqui na segunda linha. Olha lá, ó. Se f de n for θ de n elevado a log A na base B, T de n é θ de n elevado a log A na base B log n. E a terceira condição é aquela de baixo, que está na terceira linha. Então veja, basicamente a gente está comparando a função f de n, que é esta aqui, que está fora do t, com esses caras aqui, basicamente comparando f de n com n elevado a log A na base B, entende? A gente compara f de n com n elevado a log A na base B. Então, se o f de n for O, estiver limitado superiormente, ainda dá para tirar um epsilon aí, depois a gente vai ver na prática como que funciona isso. Então, conseguir encaixar a f de n nessa primeira linha, já pode escrever que T de n é igual a n elevado a log A na base B. Entende? Então, essa tabelinha aqui, a gente vai ter que ficar olhando para ela e tentar identificar qual a situação que está ocorrendo, qual o caso. Entende? Então, é bom, talvez, você copiar essa tabelinha para a gente não ficar toda hora voltando aí. Eu já copiei a minha. A minha está aqui. Devia ter feito mais cópias, né? Então, tem que ficar com isso aqui olhando. Para não precisar voltar aqui toda hora, né? Então, tem que ter isso aqui na cabeça. Ficar olhando aqui e falar, pera lá, qual o caso que é? Oi? Por exemplo, vamos ver. Acho que aqui tem um exemplo. É melhor vocês. Todo mundo já copiou? Copia rápido isso aqui. Porque tem que ficar olhando para ela, sabe? Ficar olhando e tentar ver
aonde que esse f de n se encaixa. É meio chato no começo, mas depois que a gente pega a prática... É melhor tirar uma foto, né? Melhor, né? É. Então vamos lá. Note que o t de n, quem que é o a dessa história? É o a lá da expressão, da recorrência. Olha lá, t de n tem que estar nesse formato. A t de n sobre b mais f de n. Então vamos ver. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, esse cara. 9 t de n sobre 3 mais n. Então, para a gente resolver direitinho, primeira coisa, vamos identificar os atores aí desse negócio. Quem são os atores aqui, ó? É o A, é o B e o f de n. Esses são os atores. O A é o coeficiente do t, o B é o que está no denominador lá. Então, A é o coeficiente do t. Quem que é o A nesse negócio aqui? A igual a 9. Opa. A igual a 9. Quem que é o B? 3. E quem que é o f de n? F de n igual a n. Exatamente. Agora, se você olhar lá nas condições, enquanto está perto dá para voltar, né? Se você olhar lá nas condições, olha lá, a gente compara o f de n com n elevado a log a na base b. Note que n elevado a log a na base b aparece nos três casos, tá vendo? A menos do epsilon. A gente está comparando f de n com n elevado a log a na base b. Tá vendo se ele está por cima, por baixo, qual é a relação entre f de n e o e n elevado a log a na base b. Então vamos escrever essa expressão é importante. N elevado a log a na base b. Então vamos escrever aqui, quem que é n elevado a log a na base b? Então vamos resolver esse negócio. Quem que é? Então isso aqui vai ficar n elevado a log de 9 na base 3. Que dá, exatamente, dá n quadrado. Né? N elevado a log a na base b. Agora veja, vamos comparar, olha lá, o f de n com n elevado a log a na base b. Só que quando o n elevado a log a na base b estiver por cima, que é o primeiro caso, no caso do f de n ser O, né, ser limitado superiormente, ele tem que sobrar um epsilon. Será que é o primeiro caso? É, né? Porque o f de n, veja, o f de n que é n, f de n que é igual a n, isso aqui, veja, né? É O de n elevado a log a na base b, eu consigo até tirar um 1, né? Porque n quadrado está muito acima do n. Na potência eu posso até tirar o 1. Então, esse 1, por que nós estamos tirando esse 1? Esse cara aqui é o epsilon da história. Então, f de n é O de n quadrado menos epsilon. Não precisa ser 1, podia ser meio, sei lá. O que importa é que ele está limitado superiormente a ponto de ter uma folga aqui para eu baixar um pouquinho, baixar um epsilon. Entende? Isso que diz a condição. Então a gente consegue, ele é limitado superiormente, mas ele não é... Quando não tem folga, quando é limitado superiormente sem folga, é o segundo caso. Θ de n elevado a log a na base b, quer dizer, ele é limitado superiormente e inferiormente, quer dizer, é igual. Entende? O f de n é igual. Então aqui não é igual, o n elevado a log a na base b está por cima e com folga. Ou seja, tem um epsilon ainda para tirar. O n quadrado está por cima de n e com folga. Então é isso que está dizendo. Bom, então aqui a gente identificou o primeiro caso. Então, primeiro caso. Pelo primeiro caso implica que t de n é igual a... Agora tu copia a resposta. N elevado a log a na base b, tá vendo? O t de n? N elevado a log a na base b, que é n quadrado, né? Que nós já calculamos. T de n é θ de n quadrado. Θ. Então veja que a resposta, em qualquer caso, a resposta é sempre θ. Quer dizer, a resposta mais justa possível. Não é só um O. Não adianta você querer diminuir essa expressão aí e falar, será que n quadrado está justo? Tá.
Ele é θ. E não é menos do que. Não precisa provar. Isso aqui já é uma... Essa demonstração aqui, esse método mestre, existe uma prova disso aqui. No Cormen tem essa prova. É complicada essa prova. Vamos entender pelo menos o método. Entende? Então tudo que nós fizemos foi olhar para aquela expressão e olhar para essa tabelinha aqui e tentar encaixar aí. E tentar encaixar o T de N em um desses três casos. Entende? Então esse é o exemplo 1. Acho que ele está passado a limpo aqui, vamos ver. Olha lá, ó. A, B, F de N. Aí calcula N elevado a log A na base B, que dá N quadrada. Aí F de N, né? O de N elevado a log A na base B, que é N quadrado menos epsilon. Onde epsilon é igual a 1. O epsilon tem que ser qualquer coisa maior que 0, né? Pode ser, não precisa ser inteiro também, pode ser meio, sei lá. Mesmo que aqui desse N elevado a 1.5, ainda era, né? Ainda era caso 1. Aí, pelo caso 1, T de N é θ de N quadrada. Quer dizer, se você quiser resolver de outro jeito essa recorrência, você pode chutar T de N, θ de N quadrada. Entende? É isso aí. Temos que tentar encaixar esses casos aí. Vamos ver outro? Vamos ver outro. Alguma dúvida nesse? Fala. O terceiro caso, o segundo caso também encaixa. Segundo caso? Só que aí, como eu resolvo, qual caso eu uso? Como você resolve? Então, Não, pera. como que eu resolvo? Nesse caso é o caso 1. Mas nunca vai cair em dois casos ao mesmo tempo. Não, é só num caso, nós vamos ver. É só num caso, Dá para ver, é só ver. Vamos ver esse aqui, ó, por exemplo, ó. 2n sobre 3 menos 1. Vamos ver. Vamos fazer esse aqui. Então, vamos ver. Então, de novo, calcula, descreve, né, determina claramente quem é o A dessa história. Quem que é o A? É 1, é o coeficiente do T, que é 1. Quem é o B? Então, olha lá, ó, isso aqui é bom, porque, veja, a fórmula tem que estar nesse formato aqui, ó, T de N sobre B. Entende? Mais um para trás. Por isso que não adianta voltar, tá vendo? A gente perde muito tempo. Esse N aqui, ele tem que estar sozinho, sabe? Não pode ser 3N. O coeficiente você joga tudo para baixo. Joga tudo para o B. E esse cara aí precisa ser... Esse B precisa ser maior que 1. Maior que 1? Não. Maior que 0. Maior que 1? Vocês lembram disso? Será que será que eu copiei errado esse B? Bom, aqui ainda dá maior que 1, né? Tem que olhar direito lá. Pode ser que seja maior que 1 mesmo. Não, calma. Essa expressão aqui, ó, essa expressão precisa ser reescrita, né? Precisa ser reescrita assim, ó. T de N sobre 3 meios. Tá certo? Aí, para ficar naquele formato, né? A T de N sobre B mais F de N. É isso aí. É isso aí. Então o B, quem vai ser o B? 3 sobre 2. Esse é o B. N sobre B. Mais F de N. Quem que é F de N? É 1. Exatamente. Tá vendo por que precisa colocar esses três atores aí direitinho? Então a gente confunde, né? Vou fazer de cabeça. É duro. Então, segundo passo é calcular N elevado a log A na base B. Porque esse é o cara que interessa. Então, quem que dá N elevado a log A na base B? Dá N elevado a log de 1 na base
3 meios. É zero, né? Log de 1 em qualquer base é zero. Dá n elevado a zero, que é 1 também, né? É 1, olha lá, ó. Agora compara esse cara aí com f de n. É igual, né? É θ. Né? F de n, que é igual a 1, é θ de n elevado a log a na base b. Então, f de n, que é igual a 1, esse cara é θ de n elevado a log a na base b. Ele é θ. Então, nós estamos em que caso? Segundo caso. Não é vezes log n? Oi? Não é isso vezes log n? Não, mas O- é o f de n ainda. Tá no f de Tá, n. desculpa. Agora, com isso aí, a gente encaixou no caso 2. Agora a gente diz, nós estamos no caso 2. E o caso 2 implica, né? Caso 2. Agora vem a solução, que é aquilo lá. T de n, solução da recorrência. É n elevado a log a na base b, que é 1 vezes log n. Então, é θ de log n. É isso aí. Θ de log n. Θ de log n. Tá vendo? Tem um pouco de sutileza aí, né? Tem que ir devagar, tal. Tentar encaixar direito o caso. Então, se for resolver essa recorrência, isso aqui, ó, veja bem, isso aqui é como se fosse uma busca binária, né? Mas em vez de você comparar com o cara do meio, você compara com o cara, divide o vetor em 3, compara com 1/3 aqui, ó. Né? E pensando no pior caso, né? O x aí que a gente está buscando nunca é igual ao cara que você compara, e ele está sempre do lado maior do vetor. Então você compara x é igual a esse cara que está na posição 1/3? Não, não é. E ele é maior? É maior. Então ele cai do lado direito. Mas do lado direito o tamanho do vetor é 2/3. Então você vai buscar o x num outro vetor de tamanho 2/3. Aí busca o x. Aí de novo ele divide aquilo lá em 2, divide em 3 partes, 1/3 de um lado, 2/3 do outro, e ele cai sempre do lado 2/3. Como se fosse uma busca binária desse jeito, em vez de olhar no meio, né? A recorrência associada ao tempo de execução desse algoritmo dava alguma coisa assim. E continua sendo log n no final. Né? Continua sendo log n. Enfim. Certo aí? Vamos ver outra? Opa, ah não, isso aqui é o passado a limpo aqui, ó. A igual a 1, calculo n elevado a log a na base b, f de n é igual a 1 é θ de n elevado a na base b, caso 2, θ de log n. Isso aqui é o exercício passado a limpo. Vamos ver esse aqui. Esse aqui. Aqui já está no formato certo, né? Podemos escrever já diretamente quem é o A. Quem é o A. 3, né? Quem é o B. 4. Quem é o F de N. N log N, exatamente. N log N. Então, agora vamos calcular n elevado a log a na base b. Quanto dá esse cara? Vai dar n elevado a log de 3 na base 4. Muito bem.
Não dá para estabelecer um valor exato aí, mas dá para ter uma ideia, né? Log 3 na base 4, mais ou menos que valor? Maior que 1, menor que 1? Menor que 1, né? Porque log 4 na base 4 é 1. Log é função crescente, né? Log 3 na base 4 é um valor menor que 1. Então veja, se o f de n fosse só o n sozinho, já seria um limitante superior para esse cara, né? E com folga, né? Porque é 1 menos alguma coisinha assim, porque esse log 3 na base 4 é menor que 1, né? Então o f de n já estaria por cima, né? Mesmo se fosse n. Agora com log n tá mais por cima ainda, né? Ou seja, em que caso encaixa aqui? Então veja, o f de n... f de n... Veja, o f de n está por cima, né? Com folga. É ômega de n elevado a log a na base b mais epsilon, né? Tá vendo o terceiro caso? Primeiro caso não é, porque ele não está limitado superiormente por essa função. Segundo caso não é, porque ele não é θ dessa função. Ele está limitado inferiormente por essa função, né? F de n é ômega de n elevado a log a na base b mais epsilon. Então, vamos escrever aqui. Então, f de n, que é n log n, isto aqui é ômega de n elevado a log a na base b. Quer dizer, esse cara é log 3 na base 4, mais um epsilonzinho, né? Quer dizer, mesmo se você colocasse um epsilonzinho para esse cara chegar no 1, para ficar n, o f de n ainda tem um log n, né? Ou seja, né? Mesmo se fosse n sozinho, o f de n já seria um limitante superior, né? Ou seja, o n elevado a log b, a na base b está por baixo. Mesmo se eu colocasse um epsilon, que é o que falta para completar o 1, ele ainda continua por baixo. Entende? Então, esse cara é ômega. Então significa que nós estamos o quê? No terceiro caso. Só que no terceiro caso, se você olhar aí, ainda tem mais uma condição, né? Aí tem que fazer essa história aí, ó. Veja, a gente está seguindo uma receita. Então, se você não olhar para essa receita aí, a coisa fica muito estranha, né? Se você não olhar para a tabela. Então, nós estamos só seguindo a tabela. Então, no terceiro caso, falta ainda olhar para esse negócio aqui, A f de n sobre B, e determinar que ele é menor ou igual que uma constante C vezes f de n para algum C menor que 1. Então, tudo bem, a gente não está entendendo muito isso aí, mas vamos escrever quem que é a f de n sobre B. Quem que é A, ou seja, vou escrever aqui ó, a fórmula A f de n sobre B. Não importa o que isso seja. Vamos substituir aqui. Isso aqui vai dar 3 f de n sobre 4. Isso aqui precisa ser menor ou igual... desculpa, f de n é n log n. Desculpa, exatamente. 3f de n sobre 4. Exatamente. Vamos substituir agora. Achei que já estava substituindo. Quem que é f de n sobre 4? Então isso aqui fica igual a 3. Agora substitui o n sobre 4. n sobre 4 log de n sobre 4. Né? Bom, a gente precisa de alguma forma concluir ou ver se é verdade que isso aí é menor ou igual que um cf de n para c menor que 1. Então vamos ver. Cf de n. Bom,
Log n sobre 4 é log n menos log 4, né? Vamos desenvolver um pouco essa expressão aqui. Bom, esse 3 sobre 4, a gente pode colocar assim, 3 sobre 4, n, e vamos desenvolver esse log n, né? Porque a gente precisa... log n, isso tudo é na base 2. Então, log 4 é menos 2. Agora, distribui esse negócio aí. 3, 4n, isso vai dar o quê? 3 sobre 4, n log n, menos 3 sobre 4, 3 sobre 4, n sobre 2, 3 sobre 2, né? 3 sobre 2. 3 sobre 2n. Bom, isso aqui, só para chegar na expressão que a gente quer, esse cara aqui a gente pode jogar fora, porque nós estamos querendo majorar. À medida que o n cresce, esse cara é negativo. Então, isso é menor ou igual que 3 sobre 4, n log n. Certo? Por que isso é bom? Colocar assim, eu estou fazendo isso porque eu estou olhando para cá. Estou olhando onde eu quero chegar. Porque isso aqui funciona como se fosse o C, e esse cara aqui é o f de n. Exatamente o f de n. Onde esse C é menor que 1, porque é 3 quartos. Tá certo. Satisfaz aquela segunda condição. C menor que 1, está escrito aqui. Não é qualquer C. Se a gente chegasse aqui num 2n log n, já não dava certo. Já não dava certo. Esse C tem que ser menor que 1. Então veja, estamos só seguindo a receita lá, hein? Às vezes olhando essa conta aqui sozinho, você fala, pô, mas isso é loucura, como que esse cara chegou aí? Não, eu estou olhando onde eu quero chegar e estou direcionando o negócio para cá. Então, chegamos onde nós queremos chegar. Ou seja, isso realmente satisfaz a terceira condição. Isso realmente satisfaz a terceira condição. Nós estamos mesmo no caso 3. Nós estamos mesmo no caso 3. Então, o caso 3 implica que T de n é igual θ de f de n, que é n log n. Engraçado, né? Que n log n já tem aqui, né? A gente, a princípio, iria supor que isso é mais do que n log n, né? Talvez n quadrado log n, né? Mas isso realmente dá n log n. Solução dessa recorrência. Entende isso? Então, talvez isso fique estranho no começo, mas tem que fazer alguns exercícios aí para acostumar com esse negócio. Entende? Então, as recorrências são diferentes, mas os passos são sempre o mesmo. Isso é uma receita, é como se fosse um algoritmo, sabe? É claro que na execução do algoritmo para cada entrada, é um caso, né? Então, mas qual que é o algoritmo? Lista lá na primeira linha quem é o A, quem é o B, quem é f de n. Primeiro passo. Segundo passo, calcula n elevado a log A na base B. Calcula, põe lá. Bom, aí compara esse cara com f de n, para ver em qual caso encaixa. Uma vez que você encaixou no caso, olha aqui a solução. Aqui já tem, na tabelinha tem a solução. Ó, se é esse caso, T de n é isso. Entende? Acho que tem mais alguns exemplos aqui, vamos ver. Isso aqui é de novo, a mesmo exercício. Calcula n elevado a log A na base B, f de n é n log n. Isso aí está limitado inferiormente por esse n elevado a log 3/4 mais epsilon. É um limite inferior. Opa! O que aconteceu aqui?
Ixi, cara. Sumiu daqui, hein? Caramba. Já aconteceu isso com vocês? Ele chama... Esse negócio chama... Será que é? Será que ele está aqui? Eu não estou vendo? Indução, introdução. Não tá, né? Ah, o último lá. Este último? Ah, não, isso Não é. Caramba! É, mas pegar de novo, né? Aham. Será que... Que coisa, hein? Vamos ver se ele pega uma rede aqui. faço a minha ideia. Porque tem uma Recorrência, né? Que é isto, hein? Esse aqui? Ele voltou exatamente pro caso. Voltou exatamente, hein? Tem que voltar mais, senhor. Não, Esse não passou. Volta mais. Esse não passou ainda, cara. Aqui, né? É esse cara aqui, ó. AF de B, AFN sobre B, 3, tarará. Perdeu todas as anotações, hein? Vamos ver. Perdeu. Tudo bem. Pelo menos tá gravado, né? E esse outro aqui, ó? Tem mais um aí. Vamos ver. Vamos ver. Faça aí vocês, vai, vamos ver. 2 minutos. 2 minutos. Só precisa ter trazido o caderno, né? É para fazer. Ainda não são nem 14 horas, cara. Pô, nem 2 horas. Esse é para fazer. Faz aí, vamos ver. Deu? Que caso que foi? É? Vamos ver. Será que é 3? Vamos ver, vai fazendo aí. Eu vou fazendo aqui também. Então, A, B, F de N.
Agora, n elevado a log A na base B. Vai dar n elevado a log 2 na base 2. E vai dar n, né? Ah... E agora, que caso que é esse, hein? E agora, como que fica esse cara comparado com n log n? O C tem que ser menor que 1 ou menor ou igual? Não, tudo bem, mas será que é o caso 3? Ele é muito menor do que o FD, né? Mas é ou mais um Y, né? Então, olha aqui, ó, para ser o caso 3, Tem que descer esse. veja, se você pegar o n, elevado a log A na base B, né, que é esse cara aqui, né? Vamos colocar aqui, elevado a log A na base B. Se você colocar mais um epsilonzinho qualquer aqui, o log A na base B, esse cara aqui é 1, né? Então isso aqui vai ficar n elevado a 1 mais epsilon, né? Isso aqui é como se fosse n vezes n elevado a epsilon, onde epsilon é maior que zero, né? Então, esse n bate nesse n. Agora, n elevado a epsilon, n elevado a epsilon está por cima de log. Então significa... Então significa que o f de n está limitado Inferiormente. Mas com mais, eu sou com menos. Mais. No outro caso, teria que ser menos. Não, o caso tem que ser óbvio. E log n nunca vai ser óbvio. n elevado a epsilon é maior que log. Mas assim, ó, se o epsilon tende a zero, Essa- ele vai tender a 1. Porque ele tem que ser maior que zero. O epsilon é maior que zero, um valor fixo. Agora, quando esse zero é maior que zero, não especifica. Não Se ele especifica. tender a zero, Qualquer um ele dá. vai tender a 1. Mas quando a gente coloca o mais epsilon, a gente já está direcionando para o terceiro caso. Para o terceiro caso, o fn precisa ser limitado inferiormente por esse n elevado a log A na base B mais epsilon. Mas não está, né? N elevado na base B, mas n ele fica por cima. Então você fala, não, vamos tentar menos epsilon. Sim, você está falando que o n vai, se o n tender a zero, né, o Não. n vai tender a 1. Não, escuta, fixa um epsilon positivo, pequenininho, não precisa tender. Não. Fixa um epsilon qualquer, se positivo. você fazer isso, o log de n vai dar zero. Não, tá. No caso, é n elevado a epsilon. N elevado a epsilon. É polinomial. Então você vai tender a 1. É isso que eu Ele quero vai dizer. tender a 1. Multiplicado por n, dá n. Mas quando o epsilon é menor que 1, log de n não é maior? Então, log de n está por baixo, assintoticamente, né, de qualquer polinômio. Mesmo se o epsilon for 0,001 hora, ele vai passar o log. Basta fazer o limite de n elevado a epsilon sobre log n. E faz... O epsilon está fixo, n tendendo a infinito. Resolve esse limite aqui. Bom, e tem que lembrar, né? Isso aqui, a princípio da indeterminação, né? Infinito sobre infinito. Então pode Aplicar o L'Hopital. derivar, né? Exatamente. Então isso aqui vai dar limite com n tendendo a infinito de quem? Derivado de 1.
derivada de n elevado a epsilon. Isso vale a mesma regra do polinômio, né? Isso aqui vai ficar epsilon n elevado epsilon menos 1. E qual que é a derivada do log n? Só que log na base 2, né? Podia ser, acho que na base e também, mas vamos ver na base 2. Derivada do log x, o que que é? 1 sobre x vezes... desculpa, aqui é n, né? 1 sobre n vezes ln é 1 sobre x, ln de x? Não, acho que é ln da base, né? Ln de 2, né? Lembra dessa regra? Ixi, cara. É 1 sobre x, Acredito que eu sei. ln de 2. Então, veja. Epsilon menos 1, pegando um epsilon menor que 1, né? Isso dá negativo, né? Só que esse n aqui, ele também sobe, né? Esse n aqui vai lá para o numerador. Mas esse n é 1. Então vai dar um n positivo, né? Entende aqui no numerador? Fazendo mais um passo aqui. Vai dar um n elevado a alguma coisa positivo, né? E o resto tudo é constante, entende? A hora que o n vai para infinito, isso vai para infinito. Significa que n elevado a epsilon, qualquer que seja o epsilon positivo, é maior que log. Então, quando a gente coloca mais epsilon aqui, para direcionar esse cara para o terceiro caso, nós queríamos que o f de n fosse limitado inferiormente por n elevado a log a na base b mais epsilon. Mas não é. Aí o n elevado a epsilon é por cima do log. Não dá. Então isso não é terceiro caso. Mas será que é o primeiro caso? Também não é, né? Porque se a gente tirar... Sim, é óbvio disso. Tem o epsilon de boa que é o terceiro caso. Agora com o epsilon é o terceiro caso. Então não resolve. Então, se a gente tirar epsilon também não dá, primeiro caso, né? Porque aí diminui, aí já... Então... Não resolve. E é o segundo caso? Não, porque também não é teta. Portanto, não se aplica o caso mestre. Quem falou que o caso mestre aplica a todo caso? Mesmo a expressão estando nesse formato. Né? O método mestre, não é porque o método mestre se aplica numa expressão de recorrência nesse formato, A, T de n sobre B mais F de n. Isso não quer dizer que toda vez que você tem a função nesse formato, o método mestre aplica. Você vai achar uma solução pelo método mestre. Entende? Bom, isso aqui preparando eu resolvi com calma. Vamos ver. O que dá aqui? Ó? Caso 3? Não. Bom, o método mestre não se aplica. É que nós tentamos no caso 3, né? Mas não dá. Foi uma tentativa, foi o que nós fizemos, né? Tenta encaixar no caso 3. Método mestre não se aplica. Pô, então esse foi justo esse, né, que vocês foram fazer? Vamos ver. Ó, tem mais um aqui, ó. Vamos fazer mais esse. Quando será que dá isso? Tenta aí, vai. Agora, eu acho que nós já estamos craque, hein? Depois desse tanto de exercício, ainda mais desse último, né? Esse deu?
Deu algum caso? É? Todo mundo achou caso 2? Vou fazer então aqui, ver se eu não vou errar, hein? Vamos ver. A igual a 2. B igual a 2. F de N igual a Cn. N elevado a log A na base B vai ser N elevado a log 2 na base 2, que é N. Ué, Cn é θ de N, agora tudo bem, né? Cn é θ de N, então F de N, aqui está claro, que é igual a Cn, isso é θ de N, mas eu vou escrever θ de N elevado a log A na base B, só por causa que assim é que está o negócio, né? Que agora a gente vê direitinho aí, caso 2, pela tabelinha. Então, caso 2 implica que T de N é θ de N elevado a log A na base B, que é N log N. Exatamente. Qual que é o algoritmo associado a essa recorrência? Ou não tem? N log N a gente já pensa logo em ordenação, né? É um merge sort, né? E veja, ele quebra em duas metades, gasta T de N sobre 2 para ordenar, digamos, né? Cada uma das metades. E C de N, que seria a intercalação. Ele gasta mais N passos para intercalar. É um CN, né? O de N. Então, um merge sort aqui é a recorrência que é um algoritmo cujo tempo de execução é dado por uma recorrência desse tipo. Só que o merge sort nem é CN, é N, né? Seria N. Mas N é CN. Enfim, você vê, mesmo que a intercalação gastar tempo 2N, 3N, qualquer constante vezes N, isso ainda dá N log N. Ainda dá N log N. Ó, aqui está o passado a limpo. N, tarará, θ de N, caso 2, N log N, tá certo. Tudo bem, turmada. Eu acho só que isso aqui depois vocês fazem. Opa, já está feito aqui, né? Depois vocês fazem. Eu gostaria só de fazer esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Porque um dia lá na frente, já, nós vamos estudar um algoritmo cuja recorrência é esse cara aqui, ó. Já. Cn quadrado, hein? Que será esse problema? Lá nós vamos ver. Façam esse aí, vai. 2 minutos. Que hora que a gente calcular o tempo de execução lá do algoritmo, olhar para esse T de N assim, nós vamos lembrar e falar, isso aí nós já fizemos. Só vim aqui e recordar. Não precisa nem fazer de novo. Nem fazer de novo. Acho que é esse, vamos ver. Ah, não, pera lá. Se eu passar para frente vai dar a solução, né? E aí? A igual a 7, B igual a 2, Cn quadrado. Então, N elevado a log A na base B vai dar N elevado a log 7 na base 2.
E agora? Que é igual a cn quadrado. Isso aqui é O, né? É o primeiro caso, né? Porque log 7 na base 2 é quase 3. Então isso aqui é O de n elevado a log A na base B menos epsilon. Caso 1. É limitado superiormente e ainda com folga. Esse aqui é o de multiplicação de matriz, então. 2,7 alguma coisa. Como você sabe? Ah, porque eu lembro do 2,7 ou 2,3. Eu acho até que vai ser mesmo. Né? É. O senhor lembra que o senhor falou lá? Né? Ah, então É mesmo, eles estudar. é mesmo, hein? Bom, então, caso 1, né? Pô, cara, ia fazer. Tragou a surpresa, pô. Caso 1, T de N é igual a θ de N elevado a log A na base B. N elevado a log 7 na base 2. É isso. Log 7 na base 2, tudo bem. Não precisa dar o valor errado. É, exato. Uhum. E aí, turma, tá conseguindo acompanhar aí? Daniel, Marcelo. Vou ter que Tá fazer indo bem? várias. Tem que fazer exercício, né? Aham. É isso aí. Bom, enfim, vamos passar isso aqui a limpo, vamos ver. É este, primeira linha, A, B, F de N, N elevado a log A na base B, tudo bem. Aqui, aí, isso aqui está concluindo que esse cara é o caso 1, né, porque o Cn quadrado é O de N elevado a log A na base B menos epsilon. E caso 1, pá, θ de N elevado a log 7 na base 2. É isso aqui, cara. Nós vamos deparar com isso aqui lá na frente. Enfim. Olha aí, ó. Depois vocês fazem isso aí, ó. Depois vocês fazem isso. Mas nota que é tudo igualzinho, tá vendo? Só muda o F de N. Então, em geral, você vai escrever o A e o B é tudo igual, basicamente. O A é 2, B é 4, e só muda o F de N para encaixar no caso 1, caso 2, caso 3. Entende? Cada um desses exemplos está encaixando aí no caso 1, caso 2, caso 3. Enfim. Depois vocês tentam fazer isso aí. E acabou, cara. Acabou esse método mestre. Então, ó. Aqui acaba a matéria da primeira prova. Mas, nossa, acabou com antecedência. Porque a matéria da segunda prova é um pouco maior mesmo, é mais extensa um pouco. E nós vamos perder mais aulas por aí, sabe? Vamos perder. Por exemplo, esta sexta aqui nós já não vamos ter aula. Esta sexta. Vai por minha culpa, não é feriado nada. É o que tem uns compromissos aí, tem que ir com o professor Murti lá na Polícia Federal, tá, fazer as burocracias lá. Então. Dá problema. Uma aula que você pegou lá do Paraguai. Falei que ia dar problema. Não quis acreditar. Enfim, e o horário era esse, 2 da tarde, então foi um agrado lá. Em geral, na verdade não tinha nem horário, aí acharam esse horário lá. Esse negócio lá é complicado, né? Você já deve ter mexido com essas coisas de passaporte, né? Enfim. Então, eu achei melhor ir com ele lá, o Luquezzi não está aí, então alguém tem que ir com ele lá. Mas enfim, nós estamos, a princípio, parece que adiantado na matéria, mas não está não. Nós vamos perder essa sexta, início de outubro vamos perder uma semana, que eu vou estar fora também. Então, para que no fim das contas, né, no saldo, dê tudo mais ou menos, chegar até onde a gente quer. Então, ó,
Vamos aproveitar esse momento aqui. Ó, se vocês quiserem comentar alguma coisa lá de trás, algum exercício, alguma coisa, podemos até comentar agora, né? Se não, podemos comentar também a qualquer momento, né? Sempre que tiver alguma dúvida, traga aqui no começo da aula, né? Algum exercício que não conseguiu fazer, ou no fim da aula, né? A gente comenta. Mas se não tiver nenhuma observação, vamos aproveitar esses minutinhos aí que ainda falta